Boa noite, está no ar mais uma edição do STP em linha. São Tomé e Príncipe tem uma cooperação com Portugal na área social que remonta ao ano de 1998. Hoje, a Embaixada de Portugal organizou uma sessão para fazer o balanço desta cooperação que já soma 16 anos. Esta sessão visou fazer o balanço dos 16 anos de cooperação entre o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social de Portugal e o Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe. Sim, esta foi uma sessão de apresentação que na qual participámos a convite da Embaixada de Portugal aqui em São Tomé e Príncipe e no fundo destina-se apenas a fazer um ponto de situação da cooperação entre o nosso Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social de Portugal e o nosso Ministério homólogo aqui em São Tomé e Príncipe, que é o Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais. É uma cooperação que já é longa, já remonta a 1998, há um conjunto muito alargado, quer de instituições, quer de beneficiários, que têm recebido apoio ao longo dos anos e, portanto, foi no fundo para dar a conhecer ao público aqui em São Tomé e Príncipe os resultados dessa cooperação que nós aqui estamos. Ao longo destes anos, várias instituições de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade têm recebido apoio no âmbito desta cooperação. E nós temos vários eixos de intervenção. Temos um eixo que nós chamamos de luta contra a pobreza, no âmbito do qual apoiamos um conjunto de organizações da sociedade civil locais, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe, a ARCAR, a Associação para a Reinserção de Crianças Abandonadas e em Situação de Risco, o projeto também gerido pelas irmãs da CONFIC em Neves, o projeto integrado para o desenvolvimento do Distrito de Lembá, e também um lar para crianças abandonadas, que é a Casa dos Pequeninos, que é gerido pela Cáritas de São Tomé e Príncipe. Em termos de projetos de apoio social geridos por entidades da sociedade civil, são estes os 4 projetos que apoiamos já há alguns anos. Depois também temos uma linha de apoio que nós chamamos o reforço institucional, que no fundo tem como objetivo capacitar o nosso Ministério homólogo e os seus serviços, portanto formar quadros colegas nossos aqui no nosso Ministério homólogo da Saúde e dos Assuntos Sociais, ou apoiar, por exemplo, o desenho de políticas e de estratégias nas áreas tuteladas por ambos os ministérios, como sejam proteção social, segurança social, emprego, formação profissional. Nesta última área do emprego e formação profissional, apoiamos também, desde a sua criação, o Centro de Formação Profissional de São Tomé e Príncipe, em Budubudu. Uma das instituições beneficiadas por esta cooperação é a Santa Casa da Misericórdia. Se quiser que eu diga em 2 palavras, digo que se a cooperação portuguesa sair, a Santa Casa fecha. Portanto, significa que a importância é total. Este balanço de cooperação, qual é o seu ponto de vista com relação a esta cooperação, já que chegaram a um ponto de fazer análise de todo esse processo? Bom, esta cooperação é extremamente importante, porque nós temos a incumbência de ajudar a desenvolver a dignidade da pessoa humana. Portanto, os mais vulneráveis têm necessidades. E o objetivo da parte da Santa Casa e dos outros projetos que fazem parte da rede de proteção social é exatamente devolver a dignidade da pessoa humana. E devolver a dignidade da pessoa humana é procurar que a vida das pessoas, melhorar a qualidade da vida das pessoas, mas ajudar que as pessoas possam sentir-se que estão a ser ajudados. Não obstante as dificuldades financeiras que Portugal tem enfrentado nos últimos anos, está garantida ajuda financeira que tem sido prestada a São Tomé e Príncipe. Um sinal, segundo Hugo Curado, representante da cooperação do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social de Portugal, de que a cooperação com São Tomé e Príncipe é importante para o seu país e que os 2 países são, de fato, parceiros de desenvolvimento. A delegação moçambicana, chefiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, deixou o país ontem após uma visita de 2 dias. Antes de deixar o país, Oldemiro Balói e a sua delegação foram recebidos pelo presidente da República, Manuel Pinto da Costa. O presidente da República, Manuel Pinto da Costa, recebeu na sua residência oficial, no Palácio do Moro da Trindade, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Oldemiro Balói, e a sua delegação. Segundo Balói, o encontro teve como objetivo transmitir uma mensagem do presidente da República de Moçambique sobre a situação interna do país. De facto,
tive a honra e o privilégio de ser recebido numa audiência de cortesia por Sua Excelência o Presidente da República, e o objetivo principal era basicamente transmitir uma mensagem do Presidente da República de Moçambique, dando um informe sobre a situação do país, portanto, em Moçambique, mas tendo começado por transmitir uma mensagem de saudação para o Presidente, de felicitações, de um reiterar de felicitações pela independência recentemente celebrada. Oldemiro Baloi disse ainda que as eleições marcadas para 12 de outubro devem decorrer de uma forma justa, livre e transparente, de modo que sejam credíveis. Augurar sucessos para as eleições que o povo santomense tem à sua frente, no sentido que decorram de uma maneira livre, justa, transparente, de modo a que sejam credíveis. Enfim, como os Estados têm como, as democracias têm como um instrumento principal de exercício as eleições. E o que se pretende é que elas decorram sempre de modo a que, independentemente de quem ganhe, elas sejam aceitas. É para isso que os Estados existem, é para isso que os Estados funcionam e é para isso que os órgãos de administração eleitoral existem e têm sido progressivamente capacitados. Também uma mensagem de felicitações pela maneira como a reunião dos PALOP, a Cimeira dos PALOP, decorreu em Luanda, para o lançamento da organização, e a partilha de experiências, de expectativas, mas bom, é uma mensagem de chefe de Estado para chefe de Estado, portanto é óbvio que não posso entrar em grandes detalhes. Ainda no mesmo dia, Oldemiro Baloi, acompanhado pela sua delegação, foi recebido pelo presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto. Durante o encontro, questões ligadas à CPLP, PALOP e as eleições que irão decorrer em São Tomé e Príncipe e também em Moçambique foram alguns assuntos abordados. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Natália Umbelina, e o seu homólogo Oldemiro Baloi deram esta terça-feira uma conferência de imprensa sobre os assuntos ligados à cooperação bilateral entre os dois países. A conferência de imprensa dos dois homólogos, Natália Umbelina e Oldemiro Baloi, baseou-se no reforço da cooperação entre os dois povos amigos e irmãos. Primeiro, começamos por revisitar todos os projetos e acordos que nós tínhamos assinado com Moçambique. E depois de apreciados, nós identificamos outras áreas de cooperação. Portanto, mantemos a área do acordo comercial, que se mantém, mas identificamos a área de educação. Mantém-se também a área de educação, que vai ser intensificada, a área de saúde, a área da defesa e segurança. E quem sabe, com o decorrer dos tempos, podemos alargar a outras áreas. Sabe que Moçambique, na área de hidrocarbonetos, tem a exploração do gás. Quem sabe, num futuro próximo, poderemos também estender esta área de cooperação à área de hidrocarbonetos. No âmbito da cooperação existente entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe e de Moçambique, foi instituída uma comissão mista que terá a incumbência de discutir e apreciar os acordos de cooperação entre os dois países. Os acordos dos quais, ou áreas de cooperação dos quais eu mencionei, são discutidas numa comissão mista. Portanto, a comissão mista é uma instituição, é um espaço próprio onde vamos discutir, apreciar e definir esses tais acordos ou memorandos de entendimento. Por isto, em vez de nós falarmos em outros espaços, vamos fazê-lo no âmbito de uma comissão mista, que foi instituída, né, como ouviu o nosso comunicado final. Esta comissão mista vai ter lugar no primeiro semestre de 2015 e é em sede própria, em sede desta comissão mista, que nós vamos definir os novos projetos e memorandos de entendimento e outras áreas de cooperação que viermos a identificar. Oldemiro Baloi considerou de positiva a sua visitação a Tomé e Príncipe e aproveitou a oportunidade para convidar a sua homóloga Natália Umbelina a fazer uma visita a Moçambique. Formulei o convite à Ministra dos Negócios Estrangeiros
Ocupação e Comunidades de Santo Tomé e Príncipe para visitar Moçambique. Esta visita tem duas componentes. Uma protocolar, é de praxe que ela seja feita, mas também tem uma forte componente da afetividade pela excelente relação que tenho com a Ministra e acredito que vice-versa. Poderão estranhar o facto de, para a ansiedade, para as expectativas que teremos criado, de que tenhamos estabelecido o primeiro semestre de 2015 para a realização da primeira sessão da Comissão Mista. A explicação é simples. Moçambique, Cabo Verde e Moçambique hão de entrar, e Santo Tomé e Príncipe, queria dizer, terão eleições. Santo Tomé será a primeira, Santo Tomé e Príncipe será o primeiro país no dia 12 de outubro e no dia 15 de outubro também será a vez de Moçambique. Portanto, neste momento os governos estão mais concentrados, ao mesmo tempo que vão gerindo os assuntos de Estado, estão mais concentrados na preparação das eleições. Após as eleições, só Deus sabe o que irá acontecer, mas não importa, quer sejamos nós dois, quer não, o convite, como eu disse inicialmente, é, acima de tudo, institucional. Em relação à cooperação existente entre os dois países, Baloi disse o seguinte: nós estamos a falar de dois países em desenvolvimento, num mundo, digamos, complexo, difícil, com grandes assimetrias em termos de distribuição de riqueza, em termos de capacidade, do seu ponto de vista, de capital humano e de infraestruturas. Logo, há de ser pragmático nisto. Justamente por isso é que não introduzimos setores novos. Temos que melhorar a nossa forma de atuação nos setores que já existem. E há um grande espaço para melhorar. E são setores que têm muito a ver, para não dizer tudo a ver, com o combate à pobreza, que é o problema dos dois países. Agora, a cooperação bilateral em si é apenas uma componente. Por isso é que eu fiz questão de mencionar os objetivos, a componente multilateral. E a recente realização da Cimeira dos PALOP também traz contributos. Por exemplo, uma das decisões da Cimeira dos PALOP foi a criação de um fórum empresarial. Cada vez mais a diplomacia económica assenta no papel do setor privado e outros empreendedores. Por isso, nós vamos, com esta visita, e eu disse isto na minha chegada, tentar aumentar as sinergias que existem para que os dois países possam retirar benefícios. Portanto, eu estou otimista e estou ambicioso e vou procurar ser proativo e creio que a minha colega também comunga deste desejo, assim como os governos que representamos. A delegação chefiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Waldemiro Baloi, deixou ontem o país rumo a Moçambique. São Tomé e Príncipe acaba de completar 39 anos da sua independência. Hoje, a jornalista da Andin Live, Carla Matias, foi às ruas testar o conhecimento dos são-tomenses sobre os símbolos nacionais. Confira. No sábado passado, Santo Tomé e Príncipe festejou o 39º aniversário da independência nacional. Hoje, Andin Live saiu à rua para testar o conhecimento dos jovens acerca dos símbolos nacionais. Os símbolos são a bandeira nacional, o hino nacional e o brasão nacional. Vamos saber o que os jovens sabem sobre isso. Chamo-me Diodato. Diodato é santomense? Sou, sim. Como um bom santomense que é, sabe quais são os símbolos nacionais? Sim, brasão, hino e bandeira. Sim, sim, sim. Quais são as cores da nossa bandeira? Tem cor amarela, verde, preta e vermelha. Ok, ok. E quem escreveu o hino nacional, sabe? A doutora Ada do Espírito Santo. Então canta um pouco do hino aqui para nós. Independência total, glorioso canto do povo. Independência total, hino sagrado combate. E na nossa bandeira tem duas estrelas pretas. Sabe o que significa? São duas ilhas, Santo Tomé e Príncipe. Ok, é um cidadão informado. Obrigada. O símbolo nacional de Santo Tomé e Príncipe: brasão nacional, bandeira nacional, hino nacional. Sim, quem foi que escreveu o nosso hino? É o Espírito Santo. É, santo. Sim, sim, sim. E quais são as cores da bandeira? Verde, vermelho, amarelo, preto.
O que significa as duas estrelas pretas na bandeira? Ilha de Santo Meio Príncipe. Ok. E o vermelho da bandeira? Ele significa sangue derramado. Amarelo? Pode ser. Amarelo significa, que eu saiba, é cacau. Depois, verde, esperança. Preto, luto. Preto são... Essas duas ilhas. Canta um pouco do hino nacional aqui para nós. Ai, de início a fim? Não, um pouco. Independência total, glorioso canto Do povo, independência total, na luz sagrado combate, dinamismo na luta nacional, juramento eterno, país soberano de Santo Meio Príncipe. Já agora, o nosso brasão tem duas aves. Quais são? É papagaio e falcão. Nossa, e o papagaio é de onde e o falcão? Papagaio é do príncipe, falcão é de Santo Tomé. Os símbolos nacionais são bandeira nacional, hino nacional e brasão. Sim, e quais são as cores na bandeira nacional? Temos o amarelo, vermelho, verde e o preto. E o preto. Na bandeira existem duas estrelas. O que significa? A Ilha de Santo Tomé e Príncipe, Ilha de Santo Tomé e Ilha do Príncipe. Sim, sim, sim. E quem escreveu o nosso hino nacional, sabe? Foi a ala da bandeira do Espírito Santo. Os símbolos, queres todos os símbolos da bandeira total? Não, nós temos 3 símbolos. Quais são? 3. Símbolo da nossa bandeira. O sangue, nosso sangue derramado. Ai, isso me pegaram de surpresa, gente. Quais são as cores da bandeira? Verde, amarela, preta, vermelha. E na bandeira tem 2 estrelas. Sabe o que significa? Eu sei, mas só que agora na cabeça. E o hino... Espera. As 2 estrelas significam Santo Tomé e Príncipe, que é Santo Tomé mais o Príncipe. Sim, e também o nosso hino nacional. Sabe quem escreveu? Alda Espírito Santo. Então canta um pouco do hino aqui para nós. Independência. Espera, para cantar hino, né? Eu sei cantar hino completo, mas estão me pegar de surpresa, vocês todos vão me pegar. Independência total. Espera, independência total. Ai, gente, vocês estão me pegar de surpresa, eu não consigo, vou cantar assim só. Tá bem, obrigada. A bandeira nacional, brasão e bandeira nacional, brasão, e está faltando um que significa isso aqui eu não estou a ver. Sim, nosso hino foi escrito por Alda Bandeira, Espírito Santo. Sim. E as cores existentes na bandeira, pode dizer? A nossa bandeira existe as cores como vermelho, preta, azul e amarela. Ok. Canta um pouco do hino nacional aqui para nós? Bom, não tem uma boa voz assim, mas posso tentar, tá vendo? Posso cantar. A independência total, glorioso canto do povo. Independência total, na luta nacional. E juramento na luta nacional. É coisas dessas, mais ou menos assim. Independência total, glorioso canto do povo. Independência total, na luta nacional. Dinamismo na luta nacional. Juramento interno do país soberano do Santo Tomé e Príncipe. Sabe nos dizer quais são os símbolos de Santo Tomé e Príncipe? Sim, o cacau, o café, a bandeira nacional. Me chamo Mauro. Mauro estuda qual classe? 8ª classe. E é Santo Tomé? Sim, sou. Sabe quais são os símbolos nacionais? Hino, bandeira e brasão. Sim. E as cores da bandeira? Mauro sabe? Sim, vermelho, preto, verde e amarelo. Ok. E também sabe cantar um pouco do hino nacional? Canta um pouquinho aqui para nós.
Independência total, glorioso canto povo. Independência total, hino sagrado combate. Dinamismo na luta nacional. Julgamento eterno, país soberano. E Santo Tomé e Príncipe. Sabe cantar muito bem o hino. E sabe quem escreveu esse hino? Sim, Aula Espírito Santo. Você estuda mesmo 8ª classe? Sim. Passei para a 8ª agora. Ok, é muito inteligente. Parabéns. São 3. Bandeira, hino, brasão. Quais são as cores da bandeira nacional? Amarela, vermelha, preta. E sabes quem escreveu o hino de Santo Tomé e Príncipe? Alda do Espírito Santo. Sim, então canta um pouco de hino aqui para nós. Independência total, glorioso canto povo. De uma forma geral, os jovens de Santo Tomé e Príncipe têm conhecimento no que toca aos símbolos nacionais, a nossa bandeira, o nosso hino e o nosso brasão. Alguns acertaram, outros nem tanto, mas o que importa é que todos têm um pouco de conhecimento sobre os símbolos de Santo Tomé e Príncipe. Carla Matias, Andy Live. Preconceito e Outros Contos é a nova obra literária do escritor são-tomense Albertino Bragança. A cerimônia de lançamento do livro aconteceu esta terça-feira na Mediateca do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, BISTIP. Preconceitos e Outros Contos retrata a história real da população em geral e também vários personagens dos contos tradicionais santomenses. O escritor santomense Albertino Bragança justificou o título desta obra. Tal como disse a pequenina cerimónia, eu tinha deixado os contos, tinha deixado já desde Rosa de Trovão que deixei os contos. Mas um dia recebi uma mensagem da professora Inocência Mata a pedir-me um conto para uma antologia de contos da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras. E então ocorreu-me escrever sobre o preconceito, que é algo que em Santo Tomé e Príncipe sente os efeitos nocivos que o preconceito em relação a uma determinada categoria de pessoas teve no passado, sobretudo no passado. Não é? Hoje o fenómeno está a se esbater, reconhece, e por isso mesmo escrevi o conto do preconceito. E recebi da doutora Inocência muitos elogios, ela ficou muito satisfeita. E disse-me, então, por que não regressas aos contos? E pronto, foi assim que, depois do conto ter saído na antologia, uma antologia muito bonita, por sinal, da Faculdade de Letras, resolvi escrever mais 6 contos, a juntar o preconceito, e então fiz o livro e publiquei na editora da Universidade. Albertino Bragança refere ainda que estes contos retratam a sabedoria popular santomense. Esses contos são consequência do saber da vida das pessoas, compreende? Sabe que geralmente a história faz com os grandes vultos da história, mas a história dos pequenos vultos da população, das camadas mais desfavorecidas, os seus sentimentos, as suas virtudes, muitas vezes esfumam-se com o tempo e não trazem consigo, digamos, a possibilidade de serem editadas essas histórias, as vivências que essas pessoas têm, desses grupos sociais. E eu que tenho uma andança muito grande para o país, ouvi muitas histórias, convivi muito com pessoas, eu vivi muito também com os seus problemas, daí que tenho recolhido, digamos, tenho um inventário de muitas situações, algumas reais, outras são mera ficção inventadas por mim. Agora é preciso condimentá-las, dar-lhes o sabor necessário para que elas possam vir à luz do dia e mereçam a atenção, digamos, do público em geral. Preconceito e Outros Contos foi apresentado pela professora Inocência Mata, que destacou a importância da obra. É uma obra muito importante, eu acho que o Albertino Bragança é um grande contista, um exímio contador de histórias, e eu acho que aquilo que ele traz, os 7 contos, são contos que trazem uma
trazem temáticas diversificadas sobre a sociedade são-tomense, sobre a mentalidade, sobre as normas de convivialidade, sobre os vícios, sobre as características, portanto, das relações sociais e, mais do que isso, uma reflexão com um pendor muito pedagógico sobre os problemas sociais, os problemas de mentalidade da sociedade são-tomense. Mas, por outro lado, também é uma obra muito importante porque é uma reflexão bastante crítica sobre a forma como os são-tomenses têm vindo a arrumar as ruínas do passado. Há contos, por exemplo, eu vejo... Maurício do Carmo, um dos participantes, destacou a boa qualidade da obra do escritor santomense. Eu não li toda a obra do Sr. Albertino Bragança, mas tudo que eu li me parece muito bom. Nesse livro em particular, o conto Preconceito, mexe com um problema crucial de toda a sociedade, que é exatamente o que o nome diz, o preconceito, né? O preconceito de classe, o preconceito, às vezes, de cor. E o preconceito é algo que nós precisamos aprender a superar. E o Sr. Albertino Bragança nos ensina um pouco a como fazer isso. Preconceito e outros contos vêm se juntar à vasta gama de obras literárias de Albertino Bragança, contribuindo para enriquecer o portfólio literário de São Tomé e Príncipe. Mais de 1000 policiais e militares vão garantir a segurança na cimeira da CPLP. Segundo o secretário de Estado de Segurança de Timor-Leste, Francisco Guterres, cerca de 1.300 policiais e militares foram destacados para garantir a segurança da cimeira da comunidade dos países de língua portuguesa. Cerca de 800 elementos da Polícia Nacional Timorense e 500 da área da defesa estão envolvidas neste aparato de segurança. A 10ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que se realiza a 23 de julho na capital timorense, Dili. Timor-Leste assume a presidência da organização durante a Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo, dedicada ao tema CPLP e a globalização. A cimeira deverá ficar marcada pela entrada da Guiné Equatorial como membro em pleno direito e pelo regresso da Guiné-Bissau, suspensa na sequência do golpe de Estado de 2012. Uma cimeira, sublinhe-se, na qual São Tomé e Príncipe se fará presente. O governo de Timor-Leste anunciou esta quarta-feira que irá ajudar a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no pagamento das contribuições em dívida à comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. A decisão saiu da reunião extraordinária do Conselho de Ministros do passado dia 10. O governo timorense teria tomado esta decisão pelo facto de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe enfrentarem constrangimentos políticos e desafios econômicos graves que condicionam não só as suas perspectivas de combate à pobreza, como os seus objetivos de desenvolvimento nacional. Segundo o comunicado do Conselho de Ministros de Timor-Leste, esta decisão tem em conta os fortes laços de amizade, solidariedade e o espírito de entreajuda dos povos da CPLP. Timor-Leste, que passará a assumir a presidência da CPLP em 23 de julho, data em que se realiza a 10ª cimeira desta organização lusófona na capital timorense, Dili. Tudo indica que o governo regional está de costas viradas para o governo central, depois de o presidente do governo regional, Tosé Cassandra, ter criticado o governo pela deficiência na ligação entre as duas ilhas e não ter participado no ato central das comemorações do 39º aniversário da independência nacional. O presidente do governo regional teceu novamente duras críticas ao governo central. Desta feita, na sua comunicação aos moradores da Ilha Irmã, no âmbito das comemorações do 2º aniversário da nomeação do príncipe como reserva mundial da biosfera da Unesco. Tosé Cassandra denunciou a demora do governo central em indicar a comissão que deverá trabalhar com a Unesco nos projetos para a região. Segundo Tosé Cassandra, o príncipe já indicou os 2 nomes que deverão representar a região há cerca de 2 anos e não obteve resposta do governo central.
Sem esta Comissão Nacional, a Unesco não aprova nenhum projeto para a região autônoma do Príncipe, situação que Tosé Cassandra lamenta e qualifica como triste. É o final desta edição do STP em Linha. Estaremos de volta amanhã aqui no quinteglange.com. Boa noite e até amanhã.